Hoje queremos falar de dois cenários. O primeiro deles, manchado e maculado pela falta de amor, pelo interesse próprio, pela traição, pela busca desenfreada por algo material, físico e momentâneo. E o segundo, narrado pelo perdão, pelo amor, pelo entendimento da compreensão pelo outro. Esses dois cenários, eles confrontam entre si e trazem aí a força do ódio e o outro, o poder do perdão. Estamos falando hoje sobre Jacó e Esaú, o maravilhoso encontro do perdão. O texto que nós queremos narrar basicamente vai ser todo Gênesis 33, porque a história ela está bem ampla, ela se configura nesse cenário do capítulo 33 de Gênesis e traz para nós muitos ensinamentos. O primeiro deles se configura nessa relação que Jacó tinha de interesse por aquilo que Esaú tinha, mas não dava valor. E, por outro lado, Esaú, que queria fazer a vontade do seu pai, ele estava sempre tentando agradar o seu pai, trazendo uma caça, um animal, e Jacó, por outro lado, querendo agradar a sua mãe, que vivia dentro de casa, cozinhando, enfim. Existiam ali dentro daquele lar uma divisão, uma guerra silenciosa, em que nessa guerra silenciosa a falta de perdão, a compreensão era notória. E estamos falando de uma família patriarcal, de uma família onde seria futuramente a descendência ou os elementos que iriam transmitir a Cristo. Ou seja, era dali, daquela família, daquela descendência, que Jesus iria nascer. Isso é a maior prova de que a perfeição está em Cristo. Quando nós olhamos para o cenário da linhagem de Cristo, quem entra nessa linhagem é a própria Raabe, uma prostituta, mas que teve um momento de clareza e encontrou o perdão de Deus diante do arrependimento e da sua confissão diante do próprio Deus. O que queremos aqui ressaltar é que o perdão vence o ódio. Isso quando existe o real amor e a decisão clara de querer abençoar o outro em prol do próprio Deus que trouxe princípios norteadores para cada um de nós. O autor dessa lição, ele trata de algo muito forte, de algo muito interessante e que nós precisamos aprender com essas lições aqui deixadas. Ele diz aqui, por exemplo, falando aqui da graça de Deus, ele diz que a graça de Deus é mais forte que o pecado e que o perdão gerado por Deus em nossos corações é mais forte que a força do ódio. Se nós alimentarmos o ódio que existe em nós, alimentarmos a dor que existe em nós, a raiva, é claro que ela vai sair vencedora diante do amor e do perdão. Mas se nós quisermos deixar o amor prevalecer, o perdão prevalecer dentro de nós, o próprio Senhor, ele vai ser aquele articulador que envia o Espírito Santo, aquele que está em nós para nos ajudar em momentos críticos, em momentos que nós não conseguimos nem sequer abrir a boca e nem orar. E ele diz aqui, sobretudo, que precisamos entender, assim como Esaú entendeu, que o perdão é muito mais além do que uma mágoa, do que uma mancha deixada, do que um ódio gerado dentro de nós. Olha o que ele diz aqui. Ele fala o seguinte: essa reconciliação de Jacó e Esaú parecia impossível, mas Deus, de maneira amorosa e graciosa, a fez acontecer. Ele aí destaca o versículo 4, capítulo 33 de Gênesis, o qual a gente está refletindo,
E aí ele diz o seguinte, lá no verso de número 4. Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. É isso que diz o verso 4. Então note que se você olhar os textos anteriores, o verso 3, por exemplo, narra que quando Jacó estava a caminho de Esaú, quando avistou de longe, ele até chegar a Esaú, ele foi se ajoelhando, prostrando 7 vezes, em sinal de humildade, em sinal de arrependimento, em sinal de amor, em sinal de transferência de amizade. E Esaú, quando viu tudo aquilo, correu, abraçou seu irmão, beijou. E ali houve uma reconciliação entre aqueles 2 irmãos, entre aquela casa. Não sei se você sabe, mas muitas comunidades existem famílias feridas que não se falam por conta de ódio, raízes profundas de mágoas deixadas no passado. Não tem mais comunicação, não tem mais relacionamento, convívio, por conta de mágoas. E alguns deles, inclusive, adquirem para si mesmo doenças para o corpo, porque a raiva gera situações difíceis para o seu corpo. Então, nessa manhã, nesse dia, eu incentivo você, se tiver alguma mágoa, alguma dor, alguma situação de rancor dentro de você, libere isso. Porque você vai deixar de carregar uma pessoa sobre os seus ombros. Você vai transmitir para essa pessoa aquilo que Deus transmitiu para você. Você lembra da história do servo ingrato que foi perdoado, mas não transmitiu adiante? É sobre isso que continuamos a falar. Dá de graça o que de graça recebeste. Essa foi uma ordenança do próprio Senhor. Então aqui o autor, ele mostra sobretudo que existem famílias dentro de situações como essa que foi falado agora, críticas, que estão passando por situações difíceis, porque não liberam o perdão, porque não aceitam o perdão. E aqui o autor diz que na cruz, Jesus, enviado por Deus, e quando Deus o enviou, foi para perdoar todos nós pecadores. A dádiva que jamais conseguiríamos pagar foi paga por meio de Jesus, tornando-nos nova criatura. E perdoar é aquilo que Deus quer que nós façamos como algo essencial. Isso é uma nova condição que o Senhor nos dá. Viver para Cristo é viver de forma aberta, transferindo perdão e abençoando outras vidas. Esse é o cenário daqueles que foram alcançados pelo amor e pelo perdão. E nós precisamos decidir, por meio de Jesus, aqueles que estão precisando de perdão, precisam ser perdoados. E aqueles que estão precisando transferir perdão, precisam transferir esse perdão, para não ter um acúmulo dentro de si que vai levar para a perdição. Então que Deus te abençoe, que Deus te guie, que sua casa seja cada dia próspera, debaixo do amor, do perdão de Deus, em nome de Jesus. Nos pedidos de orações que nós queremos fazer neste dia, ore pelas famílias de sua igreja, para que os lares desfrutem a bênção do perdão. Em segundo lugar, ore por sua família e rogue também que Deus conceda a todos paciência, amor e constante exercício do perdão. Vamos fazer essa oração agora em nome de Jesus? Ó Deus, maravilhoso Senhor, obrigado por esse momento estarmos aqui e que o Teu nome seja glorificado em cada família. Vem derramando do Teu perdão, da Tua graça, do Teu conforto sobre cada vida. Que no nome de Jesus haja compreensão, haja amor, haja perdão, haja, Senhor, em nome de Jesus, bênção dos céus, bênção do perdão sobre cada vida, sobre cada família agora, pelo nome de Jesus. Amém.